eu sou Marcelo Aguilera e este é mais um vídeo da Oficina de Casa. Eu vou conversar com vocês hoje sobre um medidor de ângulos, que é esta peça aqui. Você, em algum momento, vai precisar lidar com ângulos. Então eu vou apresentar para vocês, por exemplo, algumas funções em que ele vai te ajudar. Eu tenho aqui um quadro. Você vai falar, pô, mas para que eu vou precisar do medidor de ângulo? Se você não tiver um nível ou um prumo para conferir se ele está posicionado certo, você pode usar um medidor de ângulo. Então, eu só vou posicionar ele aqui do lado do quadro e eu vejo se o ponteiro está no 90 graus, que no caso não está. Então, você ajusta. O quadro é uma peça no esquadro. Então, à medida que você pendura ela, a lateral tem que estar em 90 graus em relação ao chão. Então eu encostando aqui, eu estou vendo que o ponteiro está no 90 graus. Então é uma das aplicações de um medidor de ângulo, por exemplo. Uma outra aplicação, eu tenho aqui do meu lado um tripé de iluminação. Um tripé que eu fiz aqui para os vídeos do Oficina de Casa. Ele é metálico. Esse medidor de ângulo, além de ser reforçado, ele tem uma base magnética. Então essa base magnética, por exemplo, permite que eu fixe em coisas metálicas. Então, quando eu fiz a peça, que eu soldei, eu usei esse medidor e pude verificar que ao soldar ela estava no prumo, ela estava perfeitamente perpendicular. Aqui no caso eu estou verificando o prumo da peça. Esse medidor de ângulo é uma peça bastante fácil de ser utilizada, só que ele tem que trabalhar em pé, verticalmente. Por quê? Porque ele tem uma agulha e essa agulha trabalha com um pêndulo. À medida que você gira ele, o pêndulo sempre busca a verticalidade. Então você consegue medir nos 4 quadrantes o ângulo. Então, ele estando em pé, você tem uma peça bastante versátil, além de ser uma peça barata. Às vezes você vai esbarrar com cortes em ângulo, por exemplo, em madeira. Mas aí você vai falar, como é que eu vou marcar esses ângulos se essa peça trabalha em pé? Então eu desenvolvi aqui um jig para fazer cortes em ângulo utilizando esse medidor de ângulo. Mas só que você, ao fazer a medição, ele vai estar em pé. Então eu vou explicar para vocês como funciona essa peça. Eu posicionei aqui o medidor devidamente fixado pelo ímã no tubo de ferro e marquei os 30 graus que eu preciso cortar. O ponteiro está exatamente nos 30 graus. Agora eu travo essa peça com a borboleta que eu tenho aqui, uma porta-borboleta. Posiciono a peça que eu vou cortar sobre essa peça que está no ângulo certo e levo a peça até a direção do corte que eu vou fazer com a tico-tico, porque eu vou passar a tico-tico aqui por trás, com a lâmina passando aqui pela frente e fazendo o corte que eu preciso. Posiciono a peça, coloco o sargento e aperto. Agora eu vou realizar o corte. Então eu estou tirando o medidor, coloco a peça deitada, encaixo aqui a tico-tico nessa canaleta e realizo o corte. Então, se você não tem, por exemplo, uma serra meia esquadria, que você posiciona a serra no ângulo que você precisa e faz os cortes, como é que você faz? Então aqui eu estou dando uma dica, uma facilidade a mais para você poder realizar esses cortes em ângulo. E as peças estão cortadas e eu complemento aqui essa figura geométrica que é o hexágono. Agora a questão de ângulos, ela é questão de precisão. Mesmo cortando aqui ou cortando numa serra meia esquadria, se você não ajustar direito, não realizar o corte perfeito em relação a tamanhos de peça e tudo mais, você não vai conseguir, por exemplo, fechar uma peça dentro da sua geometria. Então, à medida que você, se for utilizar esse dispositivo, por exemplo, é sempre importante estar conferindo os ângulos e prendendo as peças exatamente onde elas precisam ser cortadas. Precisão. Então fica aí a dica do medidor de ângulo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.